E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Hoje é vez da gente estudar física. Portanto, eu peço que vocês peguem o material. Só para recordar, nas aulas passadas a gente fez movimento uniforme e a apostila de vocês traz do módulo 18 ao módulo 23 o mesmo assunto, né? Esse de movimento uniforme, com o módulo 18 apresentando todas as características, né? Módulo esse que a gente já fez. A última aula a gente parou no módulo 20 e também só para lembrar, a apostila resolve colocar isso em vários módulos, apesar de ser o mesmo assunto, cada módulo uma lista de exercícios com abordagens distintas. Dá para entender, por exemplo, pelos exercícios que a gente encontra na apostila de vocês, que a intenção é sempre mostrar que é muito importante você dominar a questão de saber quantificar o movimento, né, determinar através das características do movimento uniforme, velocidade, posições e relacionar essas grandezas com o tempo nas funções horárias. Então eu peço que vocês vão lá na página 147, esse módulo 21 tem alguns exercícios para a gente poder fazer, e é o seguinte, o que vocês devem esperar desses exercícios é que todos eles estão te dando condições de montar a função horária e a partir da montagem da função horária, mesmo que não peça essa função horária, você vai ter que montar para poder acabar descobrindo qual que é o instante do encontro de dois móveis. Sejam dois móveis que vão se mover no mesmo sentido ou em sentidos opostos, você consegue fazer o encontro de dois móveis sempre igualando suas funções horárias. Você iguala as funções para achar um instante de encontro. É assim que a gente vai fazer o exercício número 1. O exercício número 1 fala o seguinte: duas formigas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Bom, a informação mais importante por enquanto é velocidade constante, então o movimento é uniforme. As duas formigas aqui no desenho, representadas por duas bolinhas, no caso eu preferi chamar uma formiga de formiga A, outra formiga de formiga B, e como a velocidade é constante, o movimento é uniforme, eu tenho certeza disso pelo enunciado, então eu vou poder usar essa função horária aqui para poder relacionar posição, velocidade e tempo. Uma outra coisa é que como elas se movem sobre uma régua centimetrada, a posição vai ser dada em centímetros, ok? Na figura estão indicadas as velocidades escalares das formigas e as posições que ocupam num certo instante. Esse certo instante vai ser o nosso instante inicial, certo? A origem dos tempos. Nesse caso, a posição inicial da formiga A é 10, a posição inicial da formiga B é 14. 5 centímetros e 3 centímetros por segundo são as velocidades de ambas, e essa seta aqui indica que as duas estão indo para o mesmo lado, ok? As duas velocidades, portanto, são positivas. O exercício pede determine a posição de encontro entre as duas. Para determinar a posição, primeiro eu tenho que achar tempo. Então, guarda essa informação. Para você achar instante de encontro, você tem que ter as funções horárias e fazer a igualdade das funções horárias. Assim, ó. Essa é a ideia principal. Achar o instante em que a posição de A é igual à posição de B. Obviamente, se as duas posições são iguais, é porque os móveis se encontraram. No nosso caso, são duas formigas, mas vamos chamar de móveis mesmo. Só repetindo que a função horária é essa, do primeiro grau, porque o movimento é uniforme. Para a formiga A, a posição inicial é 10 e a velocidade é 5. Tá beleza ali. Para a formiga B, a posição inicial é 14 e a velocidade é 3. Então eu tenho as duas funções horárias. O exercício nem pediu isso, mas é você que está tentando resolver o exercício que precisa entender que para achar um instante de encontro, eu tenho que ter essas duas funções para poder igualar e assim achar o tempo. Dá só uma olhada, 10 mais 5t é igual a 14 mais 3t. Isso se transforma numa equação do primeiro grau, que é só isolar o t, eu achei o t igual a 2 segundos. Obviamente você vai achar, aliás, você vai procurar aí nas respostas 2 segundos, você não vai achar, porque o exercício está perguntando qual é a posição de encontro. Com o tempo, pessoal, eu consigo achar a posição respectiva desse tempo. Basta eu usar o t igual a 2, tanto na posição do A,
quanto na posição do B, já que as duas são posições iguais. A gente partiu dessa condição. Eu escolhi fazer o A, ó. Colocar nesse T aqui, ó, o T valendo 2, fica 10 mais 5 vezes 2, esse resultado aqui é 20. Quer dizer, então, que uma formiga encontra a outra na posição 20 centímetros. A resposta é a letra E. Bom, cada questão vai ter seu jeito de fazer ou dar informação para que a gente consiga chegar até os dados, né? Por exemplo, esse número 2, ele diz o seguinte: as tabelas indicam as posições de dois veículos A e B sobre a mesma estrada retilínea nos instantes de 0 a 1 hora, ou seja, de 0 a 1 hora para A, de 0 a 1 hora para B. Dá só uma olhada num detalhe, ó. De 0 a 1 hora, o A vai do marco 15 até o marco 90, enquanto o B, de 0 a 1 hora, vai do marco 495 para o 420. Repara que o B está diminuindo seu valor de posição, o movimento do B é retrógrado. Essa velocidade do B vai ser negativa. E por falar em velocidade, ele vai comentar ali no restante do enunciado, você está aí na página 147, que a gente vai desprezar as dimensões dos veículos, vai considerar que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, eu posso fazer desse jeito aqui para calcular a velocidade. Ó. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT é a velocidade média, porém, como o movimento é uniforme, eu posso calcular a velocidade por aqui. O A, por exemplo, ele vai do 15 ao 90, percorrendo 75 km em 1 hora, é a velocidade dele. Enquanto o B, ele retrocede 75, por isso que vai dar negativo aqui, ó. Menos 75 km por hora é a velocidade do B. Levando em consideração que o movimento é uniforme, eu vou fazer S é igual a S0 mais VT para o A, S é igual a S0 mais VT para o B. S0 do A é 15 e o do B é 495, então as funções ficam desse jeito. Igual no exercício anterior, se eu quero achar um instante de encontro, basta eu igualar as duas funções. 15 mais 75t é igual a 495 menos 75t. Na hora que eu faço o isolamento, t deu 3,2 horas. Só que você olha nas opções, lá está em formato de minuto, né? 3 horas inteiras a gente tem, e 0,2 da hora é 1/5 da hora. Se você pensar que 1 hora tem 60 minutos, 1/5 disso dá 12 minutos. Então quer dizer que eles estão vindo em sentidos opostos, daqui 3 horas e 12 minutos eles vão se encontrar. A resposta é B. O exercício número 3, ele é um pouco extenso, então eu vou fazer um resumo dele aqui, porque ele fala o seguinte: são duas pessoas, Marta e Paulo, ou Pedro, só um minuto, deixa eu ver. Marta e Pedro. Aqui no meu desenho, Pedro é P, Marta é M, ok? Só que assim, eles vão viajar e combinaram de sair, só que Pedro se atrasou e a Marta saiu alguns minutos antes. Então, assim, quando a viagem do Pedro começar, Marta já está na viagem há algum tempo, portanto ela vai estar numa posição mais à frente. E é isso que está acontecendo. Quando Pedro sai, Marta já está no quilômetro 10. Então vamos fazer o seguinte, 10 quilômetros à frente. Vamos falar que Pedro está no marco 0 e essa velocidade de 100 km por hora, o exercício fala, né, que Pedro parte do 0 com 100 km por hora e Marta, quando Pedro sai, Marta já está na frente 10 km com uma velocidade de 80. Se isso aqui continuar, você pensa comigo, como o Pedro está mais rápido, obviamente ele vai alcançar aqui, né? Agora, exatamente em que posição de encontro que isso vai acontecer? É quase igual no exercício número 1 das formigas. S é igual a S0 mais VT, é a função horária, porque o movimento é uniforme. Do Pedro, 0 mais 100t. Da Marta, 10 mais 80t. Para achar um instante de encontro, eu igualo, faço o isolamento do t. Achei que daqui meia hora eles vão se encontrar. Só que como o exercício perguntou onde, ou eu uso o t aqui do Pedro igual a meia hora, ou eu uso o t da Marta aqui igual a meia hora. Eu escolhi o do Pedro. Se você escolheu da Marta aí só para verificar, vai dar o mesmo resultado. Eles vão se encontrar no quilômetro 50, a resposta é a letra D. O exercício número 4 conta uma história do senhor José,
que vai caminhando até um supermercado que fica a 1,5 km da sua casa. Seu José caminha com uma velocidade de 3,6 km por hora, que eu já dividi por 3,6 aqui para dar em metros por segundo. 1 metro por segundo é a velocidade do seu José, e ele tem 1.500 metros para andar da sua casa até o supermercado. Se ele anda 1 metro para cada segundo, e ele tem que andar 1.500 metros, ele vai gastar 1.500 segundos. Guarda essa informação. 5 minutos depois que o seu José saiu, o Fernão, que é filho dele, percebeu que o seu José esqueceu a carteira. Então, quer dizer, 5 minutos depois da saída do seu José, passaram-se 300 segundos. Para o Fernão sair e alcançar o seu José na porta do supermercado, já que o seu José vai gastar 1.500 segundos para poder chegar no supermercado e o Fernão demorou 5 minutos para poder sair de casa, ou 300 segundos, se você subtrair aqui, ó, você vai achar qual que é o tempo que o Fernão tem para alcançar o seu José, 1.200 segundos. Fazendo velocidade do Fernão aqui, ó, ele tem 1.500 metros da distância da casa dele até o supermercado para fazer em 1.200 segundos. Se você dividir isso aqui, ó, dá 1,25 metros, só que isso não tem nas opções, porque ele quer em km por hora. Aí você multiplica por 3,6 para achar a resposta. 4,5 é a resposta. Esse foi o módulo 21. Exercícios importantes. Vejam o vídeo novamente, acompanhem a resolução de novo. Dá para você poder fazer o exercício de movimento uniforme para prever o encontro de dois móveis. Importante isso, hein? Até a próxima.